Vou fazer um resumo da cadeira de segurança em rede sobre firewalls. Então, é necessário antes definir o que é um firewall. Um firewall é uma combinação de hardware e software que isola a rede interna da rede externa, ou seja, da internet em geral, permitindo que alguns pacotes passem ou outros sejam bloqueados. O firewall ele permite a um administrador da rede controlar o acesso entre o mundo externo e os recursos da rede que ele administra. Gerenciar o fluxo de tráfego e de recursos, ele gerencia o fluxo de tráfego de recursos. E um firewall ele possui três principais finalidades, que são todo o tráfego de fora para dentro da rede e vice-versa, ela passa por um firewall. Se vemos essa figura aqui, essa figura mostra um firewall situado diretamente no limite entre a rede administrada e o resto da internet. Embora grandes organizações possam usar diversos níveis de firewall ou firewall distribuído, alocar um firewall em um único ponto da rede, conforme essa figura nos mostra, ela facilita o gerenciamento e a execução de uma política de acesso seguro. Outro ponto é, somente o tráfego autorizado poderá passar de acordo com a política da organização. O firewall pode limitar o acesso ao tráfego que entra e o que sai da rede institucional ou da organização. A outra finalidade é que o próprio firewall ele é imune à penetração. Então, o próprio firewall é um mecanismo conectado à rede. Se não projetado ou instalado de modo adequado, pode comprometer a rede, parecendo que está seguro, mas no fundo não. Pior que não ter nenhum firewall. Então, como podemos ver nessa figura, uma organização normalmente tem um roteador de borda que conecta a sua rede interna com o seu ISP. Todo o tráfego que sai ou que entra na rede interna passa por esse roteador e nele que ocorre a filtragem de pacotes. Um filtro de pacotes, ele examina cada datagrama que está sozinho, determinando se deve passar ou deve ficar baseado nas regras específicas definidas pelo administrador. As decisões de filtragem costumam ser baseadas em endereço IP de origem e de destino, tipo de protocolo no campo do datagrama, que seja IP, TCP, UDP, ICMP, OSP e vários outros protocolos. A porta TCP ou UDP, tanto da origem quanto do destino, os bits de flag do TCP, os seus ACK e vários outros, não é? Os tipos de mensagem ICMP e regras diferentes para datagramas que entram e saem da rede, regras diferentes para diferentes interfaces do próprio roteador. Então, esse mesmo administrador de rede ele configura o firewall com base na política da organização, né, como já havia dito. E essa política pode considerar a produtividade do usuário e o uso de largura da banda, no caso, bem como as preocupações com segurança da própria organização. Então aí surgem os filtros de pacotes, não é? Com controle de estado, que em um filtro de pacote tradicional, as decisões de filtragem são feitas em cada pacote isolado. Os filtros de estado rastreiam conexões TCP e usam esse conhecimento para tomar decisões sobre filtragem. Então, esses pacotes eles poderiam ser usados em tentativas de destruir o sistema interno com pacotes defeituosos, realizar ataques de negação de serviço ou mapear a rede interna. A solução ingênua é bloquear pacotes TCP, pacotes ACK, mas tal método, na verdade, ele impediria que os usuários internos da própria organização navegassem na web.
Então daí surge o gateway de aplicação. Nesses exemplos que nós acabamos de mostrar, nós podemos ver que a filtragem de pacotes permite que uma organização faça uma filtragem grosseira de conteúdos de cabeçalhos IP, tanto IP, TCP ou UDP, incluindo endereços IP, números de portas e bits de reconhecimento. Mas e se a organização quiser fornecer o serviço Telnet, né, a um conjunto restrito de usuários internos, é, aí é uma questão um pouco complicada. Então, e se outra coisa nós quisermos também que esses usuários privilegiados se autentiquem antes de obter permissão para criar sessões Telnet com o mundo externo. Essas tarefas, na verdade, elas estão além das capacidades de um filtro. Na verdade, informações sobre a identidade do usuário, não é? Que eles sejam internos, não, dos usuários internos, eles não estão incluídas nos cabeçalhos IP, TCP ou UDP. Elas estão na camada de aplicação. Então, para assegurar um nível mais refinado de segurança, os firewalls eles têm de combinar um filtro de pacotes com gateway de aplicação. No caso que esses gateways de aplicação eles fazem mais do que examinar cabeçalhos IP, TCP ou UDP e tomam decisões com base em dados da aplicação. Um gateway de aplicação, na verdade, ele é um servidor de aplicação, na verdade, é um servidor específico de aplicação, não é? Através do qual todos os dados da aplicação, quer sejam os que entram, quer sejam os que saem, eles devem passar por esse gateway de aplicação. Então, vários gateways de aplicação podem executar no mesmo hospedeiro, mas cada gateway é um servidor separado com os seus próprios processos. Então, sobre essa questão do firewall foi isso praticamente que eu trouxe. Aqui tem são políticas de filtragem, né? De algumas empresas, então como podemos ver aqui, acesso exterior à web, né, a configuração do próprio firewall, descartar todos os pacotes de saída para qualquer endereço IP na porta 80. E aqui tem um firewall composto de um gateway de aplicação, né, um exemplo como acabei de comentar aqui. Então esse é um resumo básico que eu fiz.